E aí, gente, esse primeiro vídeo eu vou falar sobre a questão da demografia, da parte de geografia. É, a demografia seria o estudo da população, o estudo da população relacionado ao comportamento dela, suas características, ao fluxo de pessoas, ao movimento das pessoas também, e fluxo monetário. Então, seria o estudo da população de maneira geral, só que associado a dados estatísticos. Então, seria sempre relacionado a algum número, a alguma porcentagem. Então, é um dado que vai trazer o todo, a perspectiva acerca do todo da população. E isso é muito importante para você aplicar políticas públicas, por exemplo. Porque para você aplicar uma política pública, você tem que ter noção do que você tem que fazer. Você tem que ter noção se a população está precisando disso ou daquilo. Tipo, se é mais importante investir na educação ou se é mais importante investir no saneamento básico ou saúde. Qual a área que está mais precária. Essas coisas são as bases para a importância da demografia mesmo, que é a questão das políticas públicas. Ao mesmo tempo, por ser um dado geral, ele vai esconder os extremos. Então, por exemplo, se eu digo que a população norte-americana, em geral, tem uma renda alta, eu estou escondendo as pessoas que têm uma renda muito baixa. Que tanto que você vê que o problema da fome é um problema que não é restrito aos lugares mais pobres. Existe no mundo inteiro. Só que ele tem lugares que é mais comum ou coisas assim. Por exemplo, no Brasil. O Brasil é um país heterogêneo pra caramba. Então tem muitas diferenças. Tem diferença, diferenças étnicas, diferenças de sotaque mesmo. Então as diferenças são enormes. Então, se eu generalizo o Brasil inteiro, eu vou estar ocultando de alguma forma os extremos. E é isso que os dados demográficos acabam fazendo. Por isso, você tem que considerar o contexto que está inserido. Você tem que considerar, a razão daquele dado ser daquele jeito e entender que existem exceções a esse dado. Daí, pensando nisso, nesse conceito que eu trouxe de demografia, como um estudo da população, é importante entender o boom populacional que aconteceu no século XX. No século XX, com a industrialização mais generalizada, com a urbanização também mais generalizada, de certa forma, a condição de vida da população acabou melhorando, porque o acesso ao saneamento básico foi mais geral, a medicina também se desenvolveu, então, logo, a taxa de mortalidade, que é o número de mortos por mil habitantes, mas eu vou explicar isso aí melhor depois, a taxa de mortalidade caiu, enquanto a de natalidade se manteve alta. Isso fez com que tivesse um boom populacional no século XX. Tanto que se você pega o crescimento populacional antes, é um crescimento de certa forma linear, que não é tão expressivo. Depois do século XX ele é exponencial, ele sobe do nada. Daí, hoje em dia, o crescimento ainda existe, a população ainda está crescendo de maneira geral, só que ela não está crescendo tão rápido. Ela está crescendo, mais devagar. Ela está com seu crescimento, o seu crescimento diminuiu, mas ela não deixou de crescer. Daí, tá. Daí os indicadores demográficos. Os indicadores demográficos são a base dos dados que vão ser utilizados. Então, o primeiro indicador é a taxa de natalidade, que é o número de nascidos vivos por mil habitantes. Daí também tem a taxa de mortalidade, que é o número de mortos a cada mil habitantes. E ela pode ser absoluta, que é o número total de mortos, e relativa, que relaciona a morte com a razão dela. Então seria número de mortos por homicídio. Então seria a razão da pessoa ter morrido. Tanto que um exemplo disso é a CID-10, que seria meio que um lugar que, uma forma de juntar doenças. Já acho a 10ª edição que juntava as doenças, uma coisa assim. É meio confuso, nesse negócio. Daí também tem a taxa de mortalidade infantil, que pode ser neonatal ou pós-neonatal. Taxa de mortalidade infantil é o número de crianças de 0 a 1 ano nascidas vivas, só que vão ao falecimento nesse período. Então, que morrem no período de 0 a 1 ano. Daí ela pode ser neonatal, que acontece quando está no período de 0 a 28 dias. E esse período indica as questões relacionadas ao programa de saúde. Porque de 0 a 28 dias, geralmente a criança está no hospital. Então vai identificar os problemas da saúde relacionados à capacitação dos profissionais, ao atendimento à mãe,
as infecções hospitalares que existem muito nas crianças. Então, tipo, a taxa de mortalidade neonatal reflete questões da saúde pública, enquanto a taxa de mortalidade pós-neonatal, que é de 28 dias até um ano, nessa taxa de natalidade, essa taxa de mortalidade, mortalidade infantil pós-neonatal, ela vai focar mais em problemas externos, problemas mais socioeconômicos, que seria o saneamento básico, que talvez pode não existir e levar a essa morte. Também pode ser violência, pode ser infecção, contato com outras doenças. Então é um problema que é mais externo, não é mais da saúde pública somente. Então nesse sentido, dá pra perceber essa diferenciação de focos na pesquisa da neonatal e da pós-neonatal, mas a taxa de mortalidade infantil como um todo, ela é importantíssima, porque ela é um reflexo muito evidente da realidade, dos contextos que permeiam a sociedade mesmo. Então, reflete os principais problemas que a sociedade passa. Se a taxa de mortalidade infantil neonatal é muito alta, significa que a saúde pública tem alguns problemas. Se a taxa de mortalidade infantil pós-neonatal é muito alta, significa que a condição socioeconômica, a qualidade de vida daquele grupo específico onde a criança acabou falecendo, é uma qualidade de vida precária. Então é uma coisa muito ampla nesse sentido. É uma análise muito ampla, é um instrumento de análise muito importante. Daí, outro indicador é o crescimento vegetativo, que é a diferença entre a taxa de natalidade e a de mortalidade. Então, o crescimento vegetativo é o crescimento daquela população baseado no número de nascidos menos o número de mortos. Daí tem a taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulher em idade fértil. Só que como idade fértil, a ONU considera de 15 a 49 anos. Só que esse é o problema, porque a idade fértil varia da primeira menstruação até a menopausa, que não necessariamente é dos 15 aos 49 anos. Isso faz com que o dado às vezes fique subnotificado. Então, não abrange o todo mesmo. E a taxa de fecundidade, para garantir a reposição populacional, ideal é de 2 filhos por mulher, mais ou menos. Daí, os dois últimos é a população absoluta e relativa. População absoluta é o número total de pessoas daquele território, daquela nação. E a população relativa é o número de pessoas por quilômetro quadrado. Então, é a população absoluta sobre a área do território. Então, seria mais ou menos você dividir quantas pessoas tem naquele espaço. Daí, a questão da população absoluta e relativa, principalmente da relativa, é que a relativa ela também acaba generalizando muito. Por exemplo, o Brasil é um país muito populoso, porque tem uma população absoluta alta, mas ele é pouco povoado, porque a densidade demográfica, a população relativa, é baixa. É de 22, acho que é 22,4 habitantes por quilômetro quadrado. Daí, como ela é baixa, no geral, como ela é baixa no geral, isso acaba, gerando dados subnotificados se eu não considero o todo. Por quê? No norte, existem regiões que são verdadeiros vazios demográficos, que não tem ninguém. Que, 1 quilômetro quadrado que não tem gente, não tem pessoa nenhuma vivendo lá. E, em geral, da região norte é 5 pessoas por quilômetro quadrado. Só que, de outras, das capitais, da região sudeste, principalmente São Paulo, da região litorânea, a densidade demográfica é muito maior, é muito superior a 22,4. Então, essas áreas são povoadas sim. Só que o Brasil como um todo, de maneira generalizada, pegando todo o território brasileiro, não é tão povoado. Tanto que é um país pouco povoado. É só você pensar que a região norte corresponde a uma parte considerável do país. É uns 40, 50% do território brasileiro. Então, é uma área muito grande que é muito pouco povoada. E isso influencia em todo o resto e faz com que o país seja pouco povoado. Mesmo que existam casos de muito povoamento. Daí, agora indo para a questão das pirâmides etárias. Pirâmide etária, é basicamente a separação da população por idade em 3 grupos e dividindo por gênero. Por gênero significa homem ou mulher, nesse caso específico.
E quando você vai olhar a tabela, olhar o gráfico, à esquerda são os homens e à direita são as mulheres. Porque nem sempre, numa questão, por exemplo, vai dizer que, tipo, homens da esquerda, mulheres da direita. Pode não dizer. Daí, você tem que entender, tipo, o que esse gráfico, de certa forma, representa. Ele divide a população em dois, né? Em homem e mulher. E também vai dividir na base, no meio e no topo. A base seria a população mais jovem, de 0 a 17 anos, que seria as crianças e adolescentes. O meio seriam os adultos de 18 a 64 anos. E o topo seriam os idosos, que é mais de 65 anos. Os adultos, de maneira geral, compõem a população economicamente ativa, que é a PEA. E essa população que vai gerar renda para a nação inteira. E ela vai acabar sustentando, de certa forma, o topo e a base. Só que um detalhe importante é que a PEA ela varia a depender da nação. Tem lugares que a PEA começa dos 10 até os 60 anos, porque a expectativa de vida é muito baixa. Voltando à expectativa de vida, que eu não citei ainda, expectativa de vida é meio que a média de idade máxima, tipo, em geral, tipo, como uma média, até quando as pessoas daquele lugar vivem, até que idade. Tem lugares que a expectativa de vida é muito baixa, e com a expectativa de vida tão baixa assim, pera, as pessoas acabam, tipo, começando a trabalhar mais cedo e terminam mais cedo também. Então, essa ideia de população economicamente ativa, às vezes acaba variando, mas em geral é a população adulta, que é dos 18 aos 64 anos. E ela que vai gerar renda e vai sustentar a PEI, que é a população economicamente inativa, que serão as crianças e os idosos. Daí vem a questão da previdência. A previdência está relacionada a isso, porque os idosos, de certa forma, são sustentados pela população economicamente ativa, porque eles já fizeram parte dessa população e eles estão meio que recebendo essa contribuição de quem está trabalhando naquele momento mesmo. Daí, de maneira geral, no mundo, a situação é que, tipo, a base da pirâmide está se achatando, então estão tendo menos crianças e adolescentes, porque a população em geral está tendo menos filhos, as mulheres, no caso. Vou passar no tanque, né? E ela está se alargando no meio, então ela está ficando uma população mais adulta, e também ela está se expandindo no topo. Então o topo, com a expectativa de vida crescendo, o topo acaba se expandindo. O topo seria, então, as pessoas estão vivendo mais tempo. Só que isso é o caso geral do mundo. Mas existem casos específicos que a base ainda está muito larga e que o topo ainda é muito baixo. A pirâmide ainda é baixa, não é tão alta assim. Daí, dentro de pirâmides etárias, é importante entender dois conceitos: inverno demográfico e bônus demográfico. Inverno demográfico corresponde ao momento de envelhecimento populacional, que é quando o topo, que é a população idosa, ela está muito alta. Tipo, ela está compondo grande parte, que é uma condição comum na Europa, por exemplo. E com isso, a previdência é prejudicada. Porque se tem tanta gente, tantos idosos, como sustentar tanta carga de idoso? Esse é o problema da previdência causado pelo inverno demográfico. O bônus demográfico já é quando a população economicamente ativa, os adultos, correspondem à maioria. Então o meio é a maior parte. Com isso, com esse meio tão alargado, acaba meio que sobrando dinheiro. Porque além de sustentar o topo e a base, o meio consegue sobrar dinheiro para ser investido em qualidade de vida. Então, teoricamente, isso é importante salientar, é o melhor momento para o desenvolvimento econômico do país. Porque vai ter meio que sobrando mais dinheiro. Só que o Brasil está passando por isso. A gente sabe que o Brasil está passando por uma crise também. Então, ela passa por um bônus demográfico. Só que como o desemprego está tão grande, é tanta gente no mercado de trabalho que não tem espaço para essas pessoas. Daí, esse dinheiro não é desviado de maneira adequada para esse investimento em qualidade de vida e na economia. Então, o desenvolvimento econômico fica prejudicado. E é importante pensar que os momentos, eles variam. O que é bônus demográfico hoje pode virar inverno demográfico amanhã. Então, esse problema é muito
tipo, é como se fosse desperdício de um momento adequado ao desenvolvimento. Então isso é muito ruim. Daí, além disso, o bônus demográfico também no Brasil está sendo prejudicado pela questão do trabalho informal. Porque como o trabalho é informal e acaba não sendo, tipo, não tendo uma cobrança de impostos muito forte, não realizando tipo, uma crítica ao trabalho informal como um todo. O problema é quando ele é muito precarizado, porque a condição tipo, de trabalho às vezes acaba sendo desumano. Mas como ele não tipo, tem esses impostos em cima desse trabalho informal, o Estado não arrecada. Então daí, tipo, isso prejudica na arrecadação de impostos. E também, até os impostos que já tem não estão sendo muito tão bem aplicados. Isso também é um reflexo da demografia, porque você vê os problemas que essa má aplicação tem causado. Daí, de demografia também, tem as teorias demográficas que, estudadas atualmente, não, no vídeo, vão ser três. A primeira delas é a malthusiana. Mas primeiro você tem que entender o que é uma teoria demográfica. A teoria demográfica é meio que uma forma de explicar a realidade. Então, tipo, por que o céu é azul? Eu vou explicar isso por meio de uma teoria. Então, as teorias demográficas tentavam explicar a sociedade. E sempre relacionadas ao crescimento econômico, crescimento populacional. A primeira é malthusiana, que é uma teoria catastrofista, porque ela meio que presume o pior. E o contexto era de uma revolução industrial no século XIX, que a Europa passava por um boom populacional. Então era quando o crescimento populacional da Europa era muito grande. Com esse crescimento populacional tão grande da Europa, tipo, foi realmente um boom populacional, a pressão em cima dos recursos de alimentos, principalmente, acabou ficando muito forte. Não tinha, eles tinham medo de não ter comida para todo mundo, de acabar faltando recurso. Nesse sentido, Malthus cria a sua teoria malthusiana, que ele afirma que a população ela tende a crescer em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos cresce em progressão aritmética. Isso faz com que, um dia, a demanda por alimentos seja maior do que a disponibilidade deles. Então, tipo, basicamente o que ele falava é que se crescer demais, vai faltar comida para as pessoas. Basicamente, essa é a ideia básica dele. E ele falava também que o crescimento seria, tipo, exponencial e que em 25 anos a população iria sempre dobrar. Só que o problema, ela tem alguns defeitos. E o principal deles é porque o problema, com o passar do tempo, deixou de ser a produção de alimentos, e sim a distribuição deles. Porque, com a mecanização do campo, a produção de alimentos ficou muito mais rápida, que foi uma coisa que não estava acontecendo naquele período dele. No período dele, a teoria tinha um sentido. Hoje, esse sentido é muito superficial. É muito uma tipo, ideia que é válida, só que não é, não é muito aplicável à nossa realidade atual. Porque hoje em dia tem alimento para todo mundo, mas ele não é bem distribuído. E esse foi o problema da teoria dele. Que ele falava que a mecanização do campo, ele não, ele não previu que isso iria acontecer. Então ele não previu que a produção de alimentos também iria crescer. E que teria sim alimentos para todo mundo. Só que esses alimentos estariam sendo mal distribuídos. Só que, naquele período dele, ele queria, tipo, a teoria dele até que tinha um sentido, e ele propunha o controle populacional. Como ele era muito religioso, ele propunha a sujeição moral e os casamentos tardios. Então seria que, tipo, como ele era muito religioso, ele não gostava de métodos contraceptivos, e além disso, ele acabava por falar que, você moralmente, você vai meio que se controlar, tipo, não vai mais ter tantos filhos. Então já é uma ideia que teoricamente não vai funcionar muito, né, na prática. Daí a outra teoria, que surgiu no século XX, é a neomalthusiana, que vai meio que resgatar alguns princípios de Malthus, só que jogar num contexto que é mais atual, que é mais do que a gente realmente está passando hoje. Mesmo assim, a neomalthusiana também reforça alguns problemas. Mas basicamente, qual era o contexto? O contexto era um crescimento populacional
enorme dos países subdesenvolvidos. Com esse crescimento dos países subdesenvolvidos, o boom populacional foi mundial, foi generalizado. E daí a pressão sobre os recursos acabou ficando muito grande também. Daí, o que dizia a teoria neomalthusiana? Ela afirmava que o crescimento populacional gera pobreza. O que seria dizer isso? Seria dizer que se a minha população está crescendo muito, ela vai tender a ser uma população subdesenvolvida. A ideia dele era porque você ia ter que desviar muito dinheiro para suprir esse monte de gente e muito menos dinheiro para questões de industrialização, investimento econômico e coisas assim. Então, essa era a justificativa que ele estabelecia. Daí, para solucionar o problema, a teoria neomalthusiana também estabelecia o controle populacional, igual a malthusiana. Só que a neomalthusiana, como não tinha essa barreira religiosa, propunha o uso de métodos contraceptivos e também a esterilização. Só que era uma esterilização e uso forçado. Ele não propunha que tinha que conscientizar a população sobre a importância de ter um planejamento familiar, a importância de usar métodos contraceptivos. Esse não era, o objetivo. O objetivo maior era falar: você tem que fazer isso, você é obrigado a fazer isso. Não tinha, uma explicação. E esse era o problema. A teoria era muito imediatista. Como ela é muito imediatista, os resultados são a curto prazo, mas não a longo prazo. Porque o envelhecimento populacional atualmente é um problema enorme. E a teoria neomalthusiana não previa isso. Não considerava que hoje o envelhecimento populacional seria um dos maiores problemas relacionados à demografia no mundo. Além disso, a última teoria é o reformismo social. Reformismo social é uma teoria que teve uma base marxista, mas também liberal. Não é uma teoria que é completamente marxista, que é o que às vezes muita gente acaba errando. O contexto era o mesmo, o contexto histórico. Também era crescimento populacional nos países subdesenvolvidos enorme, que era um boom populacional e tal. Só que ele analisa esse mesmo fenômeno de uma outra forma. É uma análise diferente de uma mesma coisa. Então, para os reformistas, a relação causa e consequência era contrária. Como os neomalthusianos diziam que o crescimento populacional gera pobreza, os reformistas vão dizer que a pobreza pode ser causada pelo crescimento populacional. É isso aí, né? Pera. Pode levar. Ai, nossa, travei completamente. Pode levar ao crescimento populacional. Por que eles consideravam isso? Porque, numa condição de pobreza, a educação acaba sendo muito precarizada, o que faz com que as pessoas não tenham consciência do planejamento familiar, e além disso, o acesso aos métodos contraceptivos também é ruim. Então, isso também interfere no crescimento populacional. Por isso, a solução a solução dos reformistas era você ter uma conscientização na população, fazer com que a população entendesse as causas, as necessidades desse processo, as necessidades de se ter um planejamento familiar, as necessidades de entender, por que eu tenho quais os problemas de ter tantos filhos, que isso acaba gerando um custo muito alto. E, além disso, se conscientizar também sobre o uso de métodos contraceptivos, quais as suas vantagens, por que você precisa utilizá-los e coisas assim. Só que o problema da reformista estaria na questão do foco dele ser uma crítica aos países desenvolvidos. Então, ele colocava nos países desenvolvidos uma responsabilidade em cima dos subdesenvolvidos. E criticava mesmo. Falava como os desenvolvidos eram reflexo da desigualdade, porque eles também criticavam muito a desigualdade social. E isso fez com que o reformismo não fosse adotado pelos países desenvolvidos como uma política. Isso fez com a política nacional. Isso fez com que ele fosse muito mais uma ideia que existia e que era, entre aspas, utilizada, mas que não compunha a política nacional. Já a neomalthusiana, a China adotou a teoria neomalthusiana explicitamente. Tanto a política do filho único é uma política neomalthusiana. Então acho que, acabou isso aqui e tudo.
Então era isso de demografia. Não é tipo um assunto tão difícil e espero que vocês tenham tipo, entendido. Então, obrigado.